Olá a todos, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Eu sou Júnia Caetano e hoje eu quero conversar com vocês sobre mais um ponto de poder no tempo, que é o eclipse. Qual é a pegada do eclipse? Há uma captura da luz. Então, aquilo que a gente está vendo, aquilo que está de certa forma consciente, de repente fica às escuras. Então, o eclipse, ele mostra aquilo que vai ser revelado. Naquele ponto do nosso mapa natal, naquela casa, naquele setor, ele vai indicar algo que estava às escondidas e que não dá mais para que se ignore a situação. Às vezes, isso estava escondido porque não era o momento ainda de se ver. Às vezes é porque a gente não estava querendo ver e as coisas tomam uma forma que, a partir do eclipse, isso não tem mais como deixar de ser visto, não é? Ou ainda porque estavam nos escondendo e aí a gente acaba como um véu que sai dos nossos olhos, né? Por isso que o eclipse tem essa questão do mistério, né? Porque na verdade não vai acontecer exatamente naquela hora do eclipse. O eclipse é um momento simbólico, né? E é uma coisa extraordinária, porque três corpos celestes completamente diferentes em tamanho, distância e em massa, etc., se alinham e parece que ficam até do mesmo tamanho, né? É uma coisa extraordinária. Então, eu percebo o eclipse como um atalho no tempo. Por quê? Observem que coisa interessante. Naqueles minutos, às vezes um eclipse pode durar até horas, né? Claro, mas durante toda aquela trajetória existe de uma maneira acelerada um movimento aí do calendário lunar. A gente sabe que o calendário lunar tem 28 dias. Ele começa na lua nova, 7 dias de crescente, 7 dias de cheia e de fase minguante. Pois então, no eclipse, isso tudo ocorre extraordinariamente naquele período curto. E como a gente está tratando de calendário, né? Eu tenho a impressão que é um atalho no tempo. Que nesse momento em que as coisas têm uma outra contagem, mesmo que seja por um período muito breve, a gente em meditação pode tirar um bom proveito disso, né? No sentido de se abrir ao que a gente está às cegas, né? O que precisa ser visto com mais acuidade naquele setor do mapa. Esse eclipse, deixa eu colocar aqui na tela, ele vai ocorrer dia 19 de novembro de 2021, horário de Brasília, às 5h59. O Sol ele estará a 27 graus de Escorpião e do outro lado a Lua a 27 graus de Touro. Então, este é o ângulo sempre de uma lua cheia, 180 graus, porque a lua ela só pode refletir o brilho do sol porque ela está diante dele a 180 graus. Então, neste momento, né, que o céu fica às escuras, tudo fica às claras. Mas ainda assim, nesse momento de lua cheia, que é a coisa de tudo clarear em plena noite, o eclipse vem e vai ocultar a luz da lua. Então, é como se algo na nossa consciência precisasse ganhar luz, como se algo, um insight, como se algo precisasse de mais atenção.
No sentido mais amplo, né? Porque no nosso mapa natal, todo mundo tem esse eixo, touro e escorpião. Vai cair num setor ali que vai precisar de mais atenção. No sentido da humanidade, sim, os países também, cada país tem o seu mapa, da mesma forma. Agora, no sentido humanitário, Escorpião e Touro, eles simbolizam energias substanciais nesse planeta. O Touro, ele tem a ver com a energia da comida, da alimentação. Veja que Touro é agricultura. Touro tem a ver com a terra mesmo, com o plantio, com a colheita e hoje em dia com o agronegócio, não é? Então, o touro tem a ver muito com a energia monetária, com a materialização das coisas. E lá do outro lado, o escorpião, ele tem a ver com a transformação, com a cura, com uma limpeza profunda de si mesmo. Enquanto touro trabalha com a conservação que pode virar apego, escorpião trabalha com a transformação, né? E então veja, são as duas energias também que movem o mundo, a energia monetária e a energia sexual. Escorpião trabalha com essa energia da sexualidade, não é? Que é tão mal compreendida pelos humanos, né? Em sua prática e até mesmo em sua concepção. Então, esses temas estarão aflorando muito fortemente nos próximos 6 meses, sobretudo aquilo que tem a ver com a natureza. Estamos vendo o mundo dando notícias de que o gato está no telhado. Aqui e acolá se fala levemente de desabastecimento e não tem container não sei o quê, e não tem matéria-prima para o chip, e uma inundação lá acabou com uma colheita, e assim vai. As coisas elas estão se sucedendo da forma que já está sendo anunciada há muito tempo. Essa nova desordem mundial, ela não é uma novidade, absolutamente. Só que talvez dava a impressão de que estava muito distante, mas ela já está aqui. Todas essas questões que estamos vivendo, com pandemia e mudanças climáticas, e assim por diante, não é? Tudo isso já é uma. Já estava anunciado. Eu costumo dizer que o mundo acabou em 2012, quando terminou aquele grande ciclo do calendário Maia, completando uma contagem longa de 26 mil anos. Agora começou outra contagem. Então nós estamos mesmo numa transição muito difícil, né? Para onde que está indo a humanidade? E justamente essa lua cheia, o Sol e a Lua, cada um de um lado, vão formar um aspecto bastante desafiador com Saturno. Saturno é o planeta da foice, né? E esse é um aspecto também de ruptura, é um aspecto de trabalhar com as prioridades. Nós vamos ser chamados à economia de tudo, né? De energia, de alimentação, de dinheiro. Urano está em touro, ele está pedindo isso já desde que entrou em touro, alguns poucos anos atrás. Então a gente está sendo chamado a lidar de uma outra forma com a energia monetária, com a nossa subsistência. Então, será dia 19 de novembro, a gente vai ter que compreender de que forma a gente se sustenta, o que é prioritário, do que a gente tem que desapegar, do que a gente tem que conservar e colocar limites, né? Saturno estará ali.
Pode ser que a humanidade viva uma prova coletiva, já estamos vivendo, né? Que é o que já está se apresentando. Mas, por outro lado, é um aspecto de se fortalecer, né? Escorpião tem a ver com o xamã, o pajé, o mago, o transformador de consciência. Escorpião tem uma força psíquica extraordinária, é um signo do poder, né? Do poder de transformar. Então, a gente tem que se transformar através dos recursos que vão nos apresentar. E eles não serão mais tão abundantes ou até mesmo acessíveis, né? Tudo vai ficar muito mais caro, enfim. Então, a humanidade está sendo chamada a uma nova percepção das coisas. Mas qual é a real percepção? Né? É essa a questão. Como é que você lida com o ter e o manter? Como é que você lida com a sua intimidade? Como é que você trabalha com os limites? O que o mundo está querendo alterar, a mídia e tudo isso? Como é que estão vendendo a percepção do mundo para você? Então, é um momento bastante particular nesse sentido. Portanto, eu queria, né, fazer esse comentário para que vocês fiquem atentos, né, naquilo que precisa ser transformado, naquilo que precisa ser eliminado. Né? O escorpião é morte e renascimento. Né? Então, as coisas precisam morrer para poder renascer. Tá bem? Eu agradeço a atenção, a companhia e desejo a todos um eclipse solar com bastante firmeza.